Reflita um pouco. Deus tem uma palavra para o seu dia. Vamos à reflexão da palavra de Deus nesta manhã. Queremos meditar sobre momentos e etapas que passamos na nossa vida. De forma breve, eu quero exemplificar a vida de José. Todo mundo se lembra e conhece, pelo menos grande parte das pessoas, conhece a história de José. José do Egito, na verdade ele não era do Egito, mas foi conhecido assim porque sua história foi marcada na terra do Egito. E José passou por 3 fases. Se nós começarmos pelo capítulo 37 de Gênesis, a gente vai ver José sendo vendido pelos seus irmãos. José teve sonhos. Na casa do seu pai, ele teve sonhos. E essa é a primeira etapa da vida de José. Na casa do pai dele, ele passou a infância, a adolescência, aquele tempo de aprendizado sobre Deus, sobre valores. Era também uma época de sonhos e de expectativas. Ele não precisava se preocupar em pagar contas, em comprar alimentos, sustentar a família. Ele tinha que crescer. José estava ali naquele período, mas precisava. Chega um tempo em que essa fase passa. Assim como ninguém pode ficar a vida toda na casa do pai. Senão ele passa de uma fase e ele começa a decrescer, porque é igual uma águia que ela está ali junto com a sua mãe, mas um tempo ela tem que ganhar voos, senão ela nunca vai cumprir o seu propósito. Assim é o filho. E José teve um tempo que passou aquele momento da fase da casa do pai. Era o momento dele sair. Ele tinha que sair do ninho. Ele não podia viver para sempre na zona de conforto, protegido pelo amor paterno. Mas o que a gente vê é que essa saída foi um tanto traumática. Mas foi um processo que, é claro, para quem sonhou na casa do pai, que foi um tempo de sonhos, um tempo de receber um propósito de Deus. A saída da casa do pai foi terrível. Os irmãos dele com ciúme tentaram matá-lo. Depois desistiram de matar. Não, vamos vendê-lo como escravo. E assim ele foi arrancado da casa do pai, para depois viver em uma outra casa com uma situação totalmente diferente. José foi parar na casa de Potifar. Era a sua nova geografia. Era o seu novo tempo. E como a cabeça daquele jovem estava, talvez sem entender muito, a pessoa que saiu da casa do pai, com todos aqueles sonhos, de repente está na casa de Potifar como um escravo. Uma situação que mudou totalmente. Será que aqueles sonhos não eram de Deus? Será que aqueles sonhos não eram para ele? Será que ele tinha mal interpretado aqueles sonhos? Será que não era para ele sonhar mais? Será que era para ele ouvir aquela voz que todo mundo ouve? Cai na realidade, cai na real, aquilo não é para você. Quantas vezes a gente ouve isso, né, queridos? Cai na real. Isso aí, não, você está sonhando. Se na casa de Potifar, José contasse dos seus sonhos para alguém, naturalmente os outros escravos que estavam ali com eles, de mente escravas, iam dizer a mesma coisa. Não, isso não é para você, você está sonhando, você é louco, rapaz. Cai na real. Você que está me ouvindo, quantas pessoas disseram isso para você? Quantas vezes eu também ouvi isso? Deixa de ser sonhador, rapaz. Cai na real. Está sonhando alto demais, não? Mas José estava vivendo uma prova
uma prova dura, difícil, uma mudança drástica, mas em nenhum momento você vê essa nova fase de José, você vê um comportamento bizarro dele, incrédulo, um comportamento de desabono à sua conduta com Deus, o seu relacionamento com Deus. Não, jamais. Foi tempo de provação, de trabalho, trabalhou muito, ele era escravo, sofrimento, deveres e poucos direitos, totalmente o contrário da casa do pai, né? Alguém poderia dizer que José estava fracassado ali. Olha lá, aquele sonhador, talvez até a mente dele, puxa, fracassei, deu errado, o que deu errado? O que eu fiz para merecer isso? Será que eu estou em pecado? Ou eu estou amaldiçoado? Nada disso é verdade. Deus não o livrou imediatamente daquelas situações, nem das injustiças que sobrevieram sobre ele, porque tudo aquilo era parte do plano de Deus. A gente não consegue entender quando a gente passa por certas situações. José talvez não tivesse entendido no momento, mas ele também não murmurou, não reclamou, não blasfemou, não pecou contra Deus. Pelo contrário, foi tentado, mas muito tentado, um jovem na flor da idade, ser atacado por uma mulher toda perfumada, toda cheirosa ali. Acredito que estava desse nível, que o marido dela não estava em casa, e aquele homem chegar para aquela mulher e dizer assim: por que eu vou fazer isso contra o meu Deus e contra o teu marido que me confiou toda a sua casa? Isso é caráter, isso é dignidade, isso é um relacionamento com Deus de alguém que, mesmo não esteja naquele momento entendendo, não tenha entendido porque ele estava sendo escravo, depois de ter um sonho tão grande, mas alguém que, mesmo não ter todo o entendimento da situação, sabia que Deus estava no controle, que Deus estava fazendo a coisa da maneira dele e que ele não ia reclamar e que ele ia esperar no Senhor. Mesmo assim, naquela nova fase, nessa nova etapa, José foi preso, passou quase 11 anos na cadeia, sem ter cometido pecado algum, falha alguma, crime algum. E mesmo na cadeia, como na casa de Potifar, a mão do Senhor era com ele. O Senhor nos permite, queridos, passarmos por essas etapas do processo, mas Ele não nos abandona no processo. Faz parte do treinamento, da preparação. Na casa do pai, José aprendeu a sonhar, a ter comunhão com Deus, a receber o propósito de Deus. Na casa de Potifar, José aprendeu a administrar a casa dos ricos. E na prisão, José aprendeu a administrar a vida dos pobres. Depois que ele foi aprovado nesses dois processos, nessas duas casas, a terceira fase foi na casa de Faraó. Na casa de Faraó, Gênesis capítulo 41, José viveu um tempo de realizações, de tomar posse dos processos finais de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus, porque ele já sabia administrar a casa dos pobres, ele já sabia administrar a casa dos ricos. Então agora ele estava pronto para administrar toda uma nação. Você entende isso? Por que ele chegou a esse processo? Por que ele chegou a essa etapa? Porque ele foi fiel nas etapas anteriores. Porque ele não saiu da presença de Deus. Porque ele não murmurou, não cedeu às tentações. Vale a pena, querido. Você pode não estar entendendo que processo e que fase do teu processo você está passando, mas mantenha firme o teu coração, porque esse processo vai passar. É uma etapa, é uma fase, e Deus está torcendo para que no final você tenha a prova máxima, para que você possa chegar
na última etapa, na próxima etapa, na casa de Faraó, José viveu o tempo das promessas, do reconhecimento, das recompensas. Nossas vidas também são divididas nessas fases, entre sonhos e concretizações. Existe um tempo longo, queridos, um caminho traçado pelo Senhor, e nós devemos aproveitar ao máximo o propósito de cada etapa, de cada casa, de cada tempo, trabalhando, sobretudo sendo fiéis ao Senhor. As tribulações fazem parte desse processo que nos conduz à realização dos planos de Deus para nós. O inimigo, ele arma ciladas. No caminho ele vai tentar entrar no processo para tentar fazer você, a tua mente desistir, para tentar fazer você reclamar, murmurar, alguns até apontar culpa em Deus. Por que eu estou passando isso? Por quê? Por quê? A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista à tentação de duvidar, resista à tentação de reclamar, de murmurar, ou de abandonar o projeto de Deus, o propósito de Deus na tua vida, porque ele vai se cumprir. A Bíblia diz, e foi Jó que falou isso: eu sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus na tua vida não vão se frustrar, mas depende de você. Mesmo não entendendo cada processo, mas aguentar firme. Como, pastor? O que eu faço? Apenas deixa Deus ser Deus. Não murmure, não perca a tua fé, não perca a tua esperança, não pare de sonhar. E jamais vá pelo caminho do erro, do pecado. Jamais abandone a presença do Senhor, independente da dureza desse processo, independente das fases, independente da perseguição, da tentação, da tribulação, independente das tempestades, independente de qualquer coisa. Você vai chegar nessa outra fase, a fase onde você vai tomar posse da promessa de Deus. Mesmo que cada situação seja difícil e você não consiga entender, Deus está no controle da tua história. Ainda não acabou, ainda não acabou. Não quer dizer que não vai acontecer. José talvez pudesse ter pensado isso, mas ele não cedeu à incredulidade. Ele esperou no Senhor, ele manteve firme, passou por cada dia, cada processo, servindo a Deus, se alegrando no Senhor, mesmo naquela situação, mesmo na prisão. Ele continuou sendo usado por Deus. E foi um tempo de aprendizado. Aprenda também você. Aprenda nesse processo. Porque Deus está só te preparando para fazer o seu propósito se cumprir na tua vida. E vai se cumprir. E ninguém, nem o inferno inteiro pode impedir o agir de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus sonhos. Tome posse disso. Ninguém explica o que Deus vai fazer na tua vida. Não vai ter explicação, como não teve quando a família de José o reencontrou anos depois. Eles ficaram sem entender, mas foram abençoados pelo processo. Ore comigo agora, vamos orar, vamos colocar tudo na presença do Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre, Deus que não muda, Deus que não falha, Deus todo-poderoso. Tu és o Senhor de todas as coisas. Às vezes nós não entendemos, Pai, mas na verdade nós não precisamos entender. O que nós precisamos é deixar o Senhor conduzir o processo.
é deixar o Senhor nos fortalecer no meio do processo. E eu te peço agora, Pai, por esta vida que está me ouvindo, por esta mulher, por esse homem, por essa pessoa, Deus, eu não sei em que fase da sua vida, dos teus planos ela está passando ou vivendo. Pode ser uma fase tão difícil, que ela pensa em desistir, ela pensa em abandonar, ela pensa tantas coisas, Senhor, de jogar a toalha, ou pensa que o Senhor a abandonou, que jamais vai chegar no teu propósito. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha fortalecer esse coração, segurar em teus braços, segurar na sua mão, levantar e conduzir durante esse processo em vitória. Quebra as cadeias e as mentiras do inimigo. Quebra a frieza, a incredulidade, a tristeza e derrama da tua graça, da tua alegria, da tua bênção, do teu favor. Envia teu anjo agora e toca em cada pessoa, em cada vida, com um toque de cura, com um toque de poder, com um toque de paz, com um toque de alegria. Abençoa essa casa, essa família, que o Senhor venha fazer os teus propósitos se cumprir, os teus planos não podem se frustrar. Que o Senhor abençoe a todos. Eu oro por fé, em nome de Jesus. E a você também, eu não sei que fase do processo você está, mas eu sei que esse Deus maravilhoso é quem nos conduz e nos fortalece para que o propósito dele possa se cumprir. E os planos do Senhor são tremendos, são bem maiores do que a gente possa imaginar. Ele está cuidando de você, Ele está te conduzindo. Não duvide disso. Tome posse e vença. Vença a desesperança, vença o medo, vença a vontade de desistir. Não desista. Os sonhos de Deus são maiores e eles vão se cumprir na tua vida. Amém. Se você foi edificado por esse vídeo, não esqueça de deixar o teu like, se inscrever no canal e compartilhar. Aciona o sininho também para você receber outros vídeos, outras publicações nossas. Fica combinado assim, eu oro por você, você ora por mim. Shalom, um dia de bênçãos, um dia de vitória na sua vida.